Boa noite, Maurício, tudo bem? Eu estava mudo mesmo. Eu falei para eu começar em 5 minutos, tá? Bom, agora faltando 1 minuto, meio minuto, podemos voltar aqui, tá? Bom, seja bem-vindo de novo. Eu já recebi um e-mail do representante da Anchieta, irei mandar o material, tá? Aquele e-mail para ele mandar, tá? Fica tranquilo. E vamos prosseguir a aula de hoje, né? Então, nesse caso aqui, que é o nosso desenvolvimento equacional, né, que a gente tinha falado, resulta na soma dos componentes realizado na esse sistema, definida por essa resultante, tá? Então, voltando aonde nós estávamos, se a gente aplicar a resultante ágil naquele ponto, nós daríamos essa somatória aqui, tá? Então, eu tinha parado aqui. Qualquer dúvida me pergunta. Então, em geral, o interesse por equação corresponde aos casos em que o fluido está em contato com a superfície sólida na superfície da lateral entre 1 e 2. Nessas condições, representaria a resultante de forças em contato com a superfície sólida contra o fluido. Então, como eu tinha falado para vocês, eu peguei essa força resultante e joguei para o outro lado, após o sinal de igual, tá? Então, P1 vezes a área 1 vezes a normal 1. Se eu pegar esse menos, ele vai para o lado do sinal de igual, vai ser P1 A1 A normal. Menos P2 A2 e A normal. Mais P2, porque ele vai naquele sentido, A2 e A normal. O G aqui, tá? Mais, ele vai para lá depois do sinal de igual, menos o peso. A vazão relacionado às duas velocidades, a decomposição da velocidade, já está no próprio lado, então ele é positivo mesmo. Então, na prática, normalmente interessa determinar a força do fluido que aplica na superfície sólida, quando está em contato com a seção 1 e 2, como F, que representa a resultante da superfície sólida de um fluido. Isso aqui é a fórmula geral. Pelo princípio da ação e da reação da força S, que o fluido aplica na superfície sólida, tá? Então, nesse caso, seria considerado como se fosse a equação geral. Mas para facilitar os cálculos, tá? Então, eu vou até marcar aqui para vocês entenderem, que eu vou colocar a fórmula aqui. Já vou responder, pode por aí. Vou até marcar aqui assim. O F é só representativo. Isso, só representativo. Só para diferenciar. Tá? Então, vamos lá. Para facilitar os cálculos, nos exercícios, tá? Então, olha bem que eu vou falar. Essa fórmula é a fórmula geral, tá? Então, dessa fórmula geral, a gente vai aplicar o método da equação geral, que é essa daqui. As outras foi só decomposição das forças para chegar na fórmula geral. Lembrando que a fórmula geral relacionada está por conduto de sedução de graduação na seção, redução da seção de mudança de direção. Quando nós vamos fazer essa fórmula geral, nós vamos aplicar em cima da fórmula geral a aplicação da redução da seção e mudança de direção. São quatro tipos de aplicações diferentes, tá? Então, isso que eu queria colocar para vocês, para facilitar os cálculos nos exercícios. Por quê? Senão, você imagina que cada vez que nós tínhamos que fazer cada um dos exercícios, fazer
toda essa decomposição, nós iríamos ficar 2. Não será levado em consideração o peso do fluido, o G. Entretanto, deseja-se ressaltar que nem sempre esse tempo pode ser considerado desprezível. E nas aplicações práticas deverá às vezes ser calculado. Pelo exposto da equação será utilizada a equação geral menos, que está em módulo, pressão área, vezes a normal, mais P2 área anormal, mais a vazão, vezes relacionado à velocidade. Tá? Então, essa equação será utilizada daqui por diante. Tá? Deixa eu limpar aqui. Tá? Então, essa equação vai ser a equação que nós vamos utilizar daqui por diante. Tá? Então, aqui, a primeira, o que vocês têm que saber? Não, deixa eu pegar o negócio aqui. Assim com lápis é muito ruim para fazer o desenho. Espera aí. É que eu peguei lápis errado. Deixa eu arrumar aqui. O que vocês têm que saber? O tipo da aplicação. Então, nós temos aplicação 1, aplicação 2, aplicação 3 e aplicação 4. Para cada uma das suas respectivas aplicações, existe uma fórmula geral. Que ela sai da fórmula geral. Tá? Tudo bem? Até aí, estão entendendo agora? Agora está ficando mais claro? Sim? Tá ótimo, então. Então, o que acontece? Num conduto de seção... Opa, obrigado por responder aí. Num conduto de redução por graduação na seção, então, conduto com redução graduada. O que quer dizer? Aqui nós estamos com o diâmetro maior, sendo o diâmetro 1, e tendo uma diminuição, né, gradual na sua respectiva seção, tá? Então, aqui nós temos aplicado na 1, a área 1, as normal e a velocidade, área 2, normal e velocidade 2, relacionado ao eixo X, decomposição relacionada à resultante para o trecho na seção do eixo X e do eixo Y. Então, vamos adiantar essa slide. Tá? Então, o que acontece? Esse método de utilização, tá vendo que esse daqui é o mesmo da nossa equação. É essa aqui, tá? Eu repliquei ele 2 vezes para vocês entenderem, ó, é o mesmo desenho, tá? Então, o que acontece? Se a gente aplicar essa daqui, pessoal, essa daqui não é aquela mesma fórmula relacionada à fórmula geral. Essa aqui não é a fórmula geral? Não está no sentido da fórmula geral? Essa aqui é a mesma da fórmula geral? Essa. Então, o que nós vamos fazer? Presta atenção no que vocês vão fazer. Isso aqui é só para chegar à fórmula geral também, aplicando ao método quando a seção é graduada. O que vocês vão ter que saber? Espera aí que eu vou anotar aqui. Estou tentando achar o negócio para anotar aqui, ó. Nesse caso, no eixo Y, a somatória não tem vetores na direção do eixo Y, tá? A normal aqui, ó, a normal
está somente, ó, se eu pegar essa linha aqui, ó, deixa eu fazer uma linha aqui, ó, vamos traçar aqui nessa direção que é o conduto, certo? Então, se eu pegar nesse ponto referente ao eixo x e y, decomposição, o y é igual a zero, ó, não tenho decomposição na direção y, tá? Então, essa daqui de cima é a equação geral, né? A equação geral. Aí, o que acontece? No caso, você tem a entrada, a vantagem da entrada e a saída dos condutos relacionado à direção do eixo x. Então, se a gente pegar esse aqui, ó, menos PA vezes a normal é negativo que está nesse sentido, e o escoamento está no sentido ao contrário. Por isso que ficou, porque está indo de 1 para 2, e a normal está desse lado, então aqui ficou negativo. Por isso que aqui ficou menos a pressão vezes a área vezes a normal, porque aqui é só para dar a normal, ela serve para dar direção no sentido, se vai ser positivo ou negativo. Então, se a gente aplicar a normal aqui no A, então a normal vezes V1, então ficou pressão vezes o A1, eu não vou colocar normal de novo aqui, que não tem necessidade. Então, a geral seria essa, né? Por isso que ficou menos vezes menos 1, né? Então, ficou P1 vezes A1, aí A2 está no mesmo sentido, ó, P2 vezes A2, vezes a normal positivo, no sentido do 2, então ficou vezes mais 1. Então, ficou P1 vezes A1 menos P2 vezes A2. Eu só inverti aqui o sinal, para ficar P1 vezes A1 vezes P2 vezes A2. Eu já vou tirar 2. Mais a diferença entre as velocidades. A vazão mássica pode ser a massa específica vezes a vazão. Essa aqui é vazão mássica, ou massa específica do fluido. Por isso que ficou aí, no caso, massa vezes essa daqui. Então, velocidade V1 menos velocidade V2, vezes a vazão em massa, vezes, que a vazão em massa é a vazão vezes a massa específica. A vazão em massa nos dá a vazão vezes a massa específica. Quem que é a vazão mássica? Vazão mássica é a massa específica vezes a vazão. Por isso que essa formulinha aqui saiu essa daqui, tá? Eu só abri a fórmula. Então, nota-se que nesse método, eu estudo inteiramente na seção de entrada e saída do conduto, sem preocupação da distribuição intermediária das forças, porque nós estamos aqui no mesmo sentido, no sentido da normal, né, de 1 para 2, no sentido do escoamento, sem aplicação da força no eixo Y. Por isso que o eixo Y ficou em direção igual a 0. É como se fosse um multiplicador, essa normal. Isso, garoto, isso. É só para nos dar no sentido do escoamento. Por isso que nós estamos falando toda hora escoamento, tá? Por isso que nós estamos fazendo no sentido do escoamento. Isso utilizando, teria como explicar novamente? Sim, sem problemas, claro. Quantas vezes for necessário. Eu vou pagar tudo aqui, ô Ivan. Vocês não se importam que eu falo o nome, não, né? Não, né? Não é. Pode mandar no particular que não vou falar o nome inteiro, porque não, tá ótimo. É porque eu gosto de chamar o aluno por nome, senão fica muito desagradável. Ivan, vamos lá que eu vou te explicar de novo. Então, esquece tudo que eu falei, tá? O restante dos alunos espera um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Ô, Ivan, essa aqui é a fórmula geral, tá? Então, nós fizemos um monte de passagens para ficar cansativo. Agora está ficando mais claro, mais fácil de entender. Fizemos um monte de composição de força, X, Y, Z, para chegar na fórmula geral. E da fórmula geral, nós temos uma aplicação. A primeira aplicação é pelo método da utilização da equação geral através do conduto forçado em seção gradual, tá?
Gradual seria do diâmetro maior até o diâmetro menor. Então, o sentido do escoamento está de 1 para 2, tá? Então, o 1, se você aplicar a fórmula geral, a normal, que seria essa e essa, ela só, como o nosso amigo aí falou anteriormente, só dá para dar o sentido, se ele vai ser positivo ou se ele vai ser negativo, tá? Então, se eu aplicar a normal aqui, ó, está no sentido inverso ao sentido do escoamento, tá? Porque nós estávamos vindo do 1 para o 2, e lá está indo de 2 para 1. Então, é desse para esse. É nesse sentido. Deixa eu ver se tem setinha aqui, pera. Ah, tem a seta para lá. Tem, tá? Estamos vindo nesse sentido, tá? Ó, a hora é bem criativa, tá? Então, o que que acontece? Então, aqui ficou negativo, porque estava no sentido da normal ao contrário, que está no mesmo sentido positivo. Aí só inverti aqui. Outra coisa, a vazão, como nós estamos trabalhando com fluido, a vazão mássica, né? O que que vem ser vazão mássica? Isso vocês devem ter visto em FT ou estática dos fluidos. Agora, eu não me lembro, tá? Aí só vocês para lembrar o professor, tá? Então, tá aí, ó. Essa é a vazão mássica. Se eu deixar assim, pode. Se for dada a vazão em mássica, pode. E se não fosse dada a vazão mássica do fluido no exercício? O que direciona, pessoal, é os exercícios, tá? Não esqueçam, depende do que foi dado cada um nos exercícios. Aí depois eu vou explicar para vocês, de novo, quantas vezes for necessário. Então, eu só abri a fórmula. Eu falei que a vazão mássica é igual a massa específica vezes a vazão. Vazão mássica é a vazão vezes a massa específica. Que essa letrinha grega é chamada de rho, tá? Parece um gatinho. Tá? Então, é a massa específica chamada de rho, tá? Deixa eu ver se alguém entende. Opa, eu apertei reações. Professor, não compreendi. Sim, é dado no exercício, Jonathan. Deixa eu só ver o que, alguém perguntou aqui. Você não compreendi. Ó, eu vou apagar aqui. Ó, a velocidade, Yasmin, a normal, a 2, ela está indo no sentido do escoamento. E a velocidade V2 está no sentido do escoamento. A velocidade V1 está no sentido do escoamento. A normal está inversa, tá aqui, ó, inversa ao sentido do escoamento. Por isso que ficou negativo e a outra ficou positiva. Entendeu? Isso, Felipe, isso mesmo. Isso, tá? Deixa eu ver se tem algum exercício que tem. Sim, deixa eu ver só que tá. Sim, tá. Tá. Sim, todos os exercícios, ele sempre vai nos direcionar qual é o sentido do escoamento. Professor, a normal existe. Sim, por causa da pressão, por causa da normal ela tem, porque é por causa das decomposições das forças. Para facilitar, tá? Invertir para ficar a maior menos a menor, para facilitar. Se vocês não quiserem, tem exercício que você pode deixar, depois você vai ter que multiplicar e saber que vai dar certo. Tá? O Maurício que perguntou, por que a primeira é normal com sentido de escoamento e a segunda é a favor? Depende, ô Jonathan. Aqui nós estamos falando no sentido de escoamento com a decomposição no sentido dela, por isso que ela ficou no sentido invertido. Aí me perguntaram, mas por que o senhor trocou aqui? Porque a velocidade V2, ela é maior relacionado a V2, a V1 é maior que a V2. Se não fizer isso,
quando você vai fazer a conta, você inverte, tá? Daria na mesma. Depende da hora de fazer a conta. Essas continhas aqui é fácil de errar, viu? Por causa desses porcaria desse sinal aqui, de vez em quando a gente, tá? Tudo bem, pessoal? Podemos continuar? Acho que cessou todas as dúvidas, né? Tô vendo que vocês estão entendendo pra caramba, viu? Cada pergunta mais inteligente que a outra. Reforça a pergunta do Jonathan. Deixa eu ver aqui. A primeira normal é contra o sentido, o escoamento. E a segunda é a favor? Ó, vamos lá. Cadê minha seta? A primeira, o escoamento, ele está vindo de 1 para 2, tá? Então, é esse sentido. Então, a minha normal, essa aqui, está vindo para cá, que é a 2. A normal 1 está indo para lá. Está no sentido ao contrário. Por isso que ficou trocado o sinal. Entendeu agora? Entenderam, pessoal? Pessoal, entenderam ou não? Reforça, reforcei. Não? Oi. Entenderam ou não? Vamos de novo. Eu falei que a força, aqui, os sinais, é o vale, o sinal, é no sinal do sentido do escoamento. Se eu estou vindo com a normal para cá, ele se torna positivo, no mesmo sentido do escoamento. A velocidade é a mesma coisa. Quando eu inverto a normal, ela está vindo no sentido ao contrário, por isso que a primeira ficou negativo, tá? Aí vocês vão me perguntar, professor, por que o senhor inverteu a velocidade? Se você relacionar a velocidade com a área, o que relaciona a velocidade com a área? Que a velocidade V1, ela vai ser maior que a velocidade V2, portanto, dá o escoamento. Por isso que eu inverti aqui. Tá? Aqui não está V1 menos V2, eu só inverti, coloquei V1 menos V2, aqui. Tá? Agora, entenderam? Acho que a dúvida do pessoal é que as normais têm sentidos diferentes. Se é dado... Sim, no exercício ele diz qual é o sentido do escoamento. A gente só vai ficar sabendo no normal se é de trás para frente, para esquerda, para direita, que é o sentido do escoamento. Por isso que a gente sabe se é positivo ou ele é negativo. Agora, acho que tirou a dúvida. Tá? Tudo bem? Mas se o sinal negativo vai... Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu limpar aqui. Depende. Aqui, nesse sentido, inverteu. Senão ia ficar menos, que aqui ia ficar menos, né? Eu só joguei ele para cá, né? Por isso que ficou menos, né? Se você colocasse aqui, virou mais. Se eu invertesse aqui, eu tinha que colocar um menos na frente daqui, daria na mesma coisa. Isso, que fica na frente. Então, a normal sempre será dada no exercício. Sim, porque é o sentido do escoamento. Senão, a gente não sabe se a gente vai usar positivo ou se não vamos usar negativo. Certo? Tá? Agora, acho que entender. Vamos para prosseguir. Se tiver dúvida, me interrompe de novo. Vamos mais para frente, que os outros também tenham mais encrenca. Pessoal, eu irei fazer todos os exercícios, inclusive os exercícios que eu mando para vocês fazerem, eu faço aqui, e eu digito no computador e mando para vocês as resoluções do exercício, passo a passo para vocês estudarem, tá? Sim, vou passar exercícios. A gente vai ficar mais depois só nos exercícios, tá? Quanto mais exercícios, melhor, mais claro fica.
É que olhar assim, a teoria, ela parece um pouco complexa, tá? Ela fica meio esquisita, tá? Ah, fica mais claro, fica. Bom, então, redução da seção e mudança da direção, tá? Então, o que que quer dizer? Ele está reduzindo a seção, então, estava vindo para esse sentido, né? Esse sentido do escoamento, e de repente mudou o sentido da seção, né? Se você aplicar aqui, ó, que eu apliquei a força em relacionado à decomposição da força relacionada ao eixo Y e a decomposição da força relacionada ao eixo X, tá? Normal, velocidade. Velocidade normal. Então, aqui nós temos um ângulo, né? Ângulo. Forma um ângulo, tá? Então, se a gente for aplicar, vamos de novo. Aplicando a mesma decomposição das forças na hipótese. Essa hipótese, então vamos de novo aqui, que o negócio é bem complexo no começo, mas depois fica fácil. Então, se eu aplicar a primeira sendo, vamos fazer a primeira no eixo X. A geral é essa, que vai terminar com essa, e essa daqui, tá? E essa aqui é a resultante, tá? Então, a principal é essa, que é a primeira. Deixa eu pegar minha setinha aqui. Então, a primeira é essa. Dessa aplicação da primeira, eu vou jogar nessa. Depois dessa daqui, eu joguei e deu essa resultante, tá? Então, a primeira, tá? A primeira, P1 vezes a área 1, que era a primeira seção, porque está menos, porque está no sentido inverso ao escoamento. Mais P2 vezes a normal, porque está no mesmo sentido do escoamento. Mais a vazão, né? Mais a vazão, velocidade. Então, a primeira parcela aqui, a P1 vezes A1 menos, aqui tem o menos lá de fora, não esqueça da fórmula geral. Menos, tá aqui, ó, menos, deixa eu pegar deixa eu limpar aqui, peraí. Deixa eu pegar um quadradinho aqui para ir por parte. Então, essa daqui, que vocês não tinham entendido no anterior, nesse aqui, normal, sentido anormal, né, ao contrário, porque o sentido do escoamento está de 1 para 2. P2, que nós temos aqui. P2, nós temos a área 2, P2, não é isso? P2 vezes a área 2, vezes o cosseno desse ângulo, no mesmo sentido do escoamento. Depois, mais a vazão, que é a fórmula geral, sentido do escoamento é em V2, por isso que V2 vezes o cosseno desse ângulo, menos a P1, porque V1, sentido inverso, sentido da fórmula geral, que é menos, aqui, ó, menos V1. Aí eu vou fazer, se eu fizer menos P1, multiplicar por P1 vai dar menos P1. Menos P1 vezes esse negativo vai dar positivo. Vai ser P1A vezes a área 1. Menos com menos dá mais. Depois, eu vou pegar esse positivo, mais com menos aqui fora vai dar menos. Vou fazer separado, que o outro eu não fiz, eu acho mais fácil assim. Se vocês entenderem, vocês perguntam. Então, vai ficar P1 vezes a área 1, aí vai ficar, isso aqui é P2, aqui não ficou P2? Tem um menos aqui lá de fora, então vai ficar menos com mais, menos. Então, vai ficar menos P2, a área 2, vezes cosseno do ângulo. Depois, esse daqui, ó, a vazão é massa, eu só inverti, tá? Porque o sentido está indo de 1 para o 2. Então, ficou V1 menos, porque eu inverti esse aqui, ó. Se eu jogar esse aqui na frente, vai ficar
V1 menos cosseno de V2, né? V2 cosseno do θ, do ângulo, tá? Então, eu só peguei essa e fiz assim, ó. Aqui não tem o negocinho, fiz isso, ó, tá? Inverti, joguei esse para cá e esse para cá. Por isso que ficou V1 menos V2 cosseno θ. Essa parcela é relacionada à parcela para o eixo X. Correto, com exercício fica melhor. Sim, se você não inverter, falou que poderia ser, eu inverti porque a área é menor na velocidade V2. Se eu não invertir, se eu não inverter aqui, vai dar para fazer a conta da mesma forma. Aqui eu só abri a forma porque eu considerei porque quando continua negativo, porque eu estou multiplicando, tá? Então, eu inverti a última equação aqui, porque achei interessante você mudar aqui entre V2 e V1, porque aqui você tem um cosseno, porque a velocidade V1 é maior, considerando a área, e aí considerava positivo. Aqui também positivo, aqui não inverti o sinal, aqui só inverti a posição, né? Coloquei V1 e V2 menos, tá? Ou V2 menos. Então, daí é negativo, como está no sentido aqui, a área do V2 ele é menor que a área A1, eu já joguei o V1 aqui na frente de V2, tá? Depois, se eu for aplicar em Y, se eu aplicar em Y, deixa eu ver qual a pergunta. Já respondeu. Oh, que legal. Então, em Y, anormal, não tem, é zero. Se eu não tenho anormal na primeira parcela, toda a primeira parcela, ela é zero. Então, eu vou decompor só na 2. Tá? No mesmo sentido do escoamento, positivo. Não esqueçam o sinal de fora. Positivo. Estou fazendo essa aqui. Vezes a área. Se eu decompor em função do y, como no y ficou cosseno, no seno só pode ser seno. O inverso do cosseno é seno. Decomposição para o eixo y. Isso mesmo. Caso fosse a seção 12 fosse maior, não precisaria, você só fez por convenção. Isso, Gabriel. Isso mesmo, Gabriel. É que se eu não fizer, fica meio, quem não entendeu vai continuar com dúvida. Tá? Isso mesmo. Muito boa pergunta. Parabéns. Parabéns mesmo pela pergunta, tá? Isso, garoto. Tá? Bom, então ficou. Aí sobrou esse aqui, né? Então vai ser mais, vai ficar menos P2 vezes a área 2 vezes cosseno do θ. E essa parafernália toda aqui? Esse aqui, ó, é zero, zero, mas tem menos zero, vai dar o mesmo valor. Então, vai ficar menos, tem um sinal de menos aqui fora. Então, essa parcela, de novo, vazão mássica é massa específica vezes a vazão. Velocidade V2 vezes o seno do ângulo zero. Por que nós não temos V1? Porque não tem nada relacionado a 1. Relacionando a decomposição da força no eixo 1. Se inverter V1 e V2, quando ficaria negativo? Isso. Só se invertesse V1 e quando ficaria negativo. Aí ficaria negativo. Aí sim. Tá? Tô vendo que vocês estão entendendo. Tá ótimo aí a massa específica pela vazão